quando nos referimos à nave aqui, estamos nos referindo à hierarquia, a seres realizados, libertos, que, como confluência de sua energia, criam um local etérico, e não é simplesmente etérico, é um local espiritual no qual, de alguma maneira, nós todos podemos nos beneficiar quando nos concentramos e somos remetidos ali quando meditamos, especialmente nas meditações de quarta-feira. Não a meditação normal, essa meditação profunda do silêncio, que é para resolver questões de personalidade. Mas quando fazemos meditação de conexão, como as da quarta-feira, ou aquelas lá de níveis, né, especialmente lá nível 3, né, tá? Então é coisa completamente distinta. E são seres realizados, não é questão aí de simplesmente viajar assim com extraterrestres, esse tipo de coisa, até porque não são extraterrestres, né? São extradimensionais, seres de outras dimensões, libertos, que atuam de certa forma ali para auxiliar num processo mais profundo, como a gente já tem visto muito nas meditações mais profundas de conexão, aquelas que a gente faz com os membros, ou lá nos níveis mais profundos também, como nível 3, nível 4, etc. Tá? No manual a gente encontra muito disso. Mas eu quero falar uma coisa que também, para chamar a atenção assim, da origem disso, né? Lá no livro azul, bem no início, conta um pouco dessa história de como surgiu o Moentian e tal, né? Método integrado de transmutação interior e ascensão, mas ali passa um pouco por cima, né? Talvez lá no meu amigo de Andrômeda tenha um pouquinho também disso, mas alguém comentou assim, qual era a origem dessa nave do Moentian. Então eu quero falar aqui do livro azul, página 118, fala, então, né, nave do Moentian, isso aqui é conversando sobre o Moentian, livro azul, né? Aqui diz assim, que é correto afirmar que a nave do Moentian poderia ser vista durante uma meditação, é uma alma de grupo, consciência de grupo, né? A gente fala que é um local sagrado, depois até a gente tem um tópico aqui sobre isso, mas que na verdade é algo que foi iniciado, né? Foi doado, diria assim, pela hierarquia espiritual, hierarquia cósmica, hoje, né? Especialmente aqui fala, né, sobre o Joku, né, que é sempre um grande porta-voz da hierarquia, né, que esteve sempre presente nos trabalhos mais importantes da espiritualidade e sempre vem renovando assim, determinadas energias. Então foi um trabalho inicial dele que possibilitou a gente ter esse local maior e que hoje tem uma confluência de várias outras energias também, né? Fala aqui que a gente tem essa questão assim, ó, das salas ali, né? As salas, elas são núcleos nos quais a gente vai fazendo determinados trabalhos, e são variados os trabalhos, seja na parte mais da energia, da matriz energética, ou mesmo quando nos conduzem a uma parte, lembra daquele do meio da nossa consecução espiritual? O meio da nossa consecução espiritual é quando a gente vai à procura da família estelar, né? Que até tem lá, quem entra no nível 3 vai entendendo que na verdade aquilo ali é importante para que a gente entenda que existe algo além daquilo ali, né? Mas de certa forma essa conexão com aquilo que é a nossa origem vai nos aproximando mais e mais da nossa essência também. Então a nave, ela tem essa importante, eu diria assim, esse importante papel de uma inclusão total de todos os seres provenientes, que sejam de onde forem, de quais raios, de quais civilizações, não importa, ele vai sempre remeter àquela origem e vai facilitar, por exemplo, assim, tem muitos, fui de uma raça X lá que explorou o planeta Y. Bom, isso não importa, é que aquele ser ali se dê conta de que isso aconteceu no meio do seu processo evolutivo, mas que sua essência está lá, e essa força de conexão com sua essência vai trazendo a ruptura desses padrões. Aí a gente está falando de um padrão extremamente elevado, né, cósmico mesmo, muito diferente daquilo que expressa aqui na personalidade, mas cada um deles na sua hora, para ser trabalhado na sua hora, né, na sua hora. Mas o texto interessante mesmo está aqui no Incríveis Seres de Dois Mundos, na página 204,
Aqui é 249, tá? Poucos dias após a troca das essências, os representantes da hierarquia dos libertos, entre eles de Jalku, né, o DK, disponibilizaram uma espécie de veículo que serviria de base para os que se aderissem ao trabalho do M, né, no caso, o Mon-Chan. A partir daquele momento, era uma nave, um presente da hierarquia do planeta. Essas chamadas naves são feitas com as mesmas partículas que constroem corpos. Portanto, elas também são seres vivos, no sentido de que têm uma memória, uma vida de energia e uma experiência a contar. São entidades coletivas que representam o grupo ao qual servem. Aquela nave estava sendo oferecida com a essência dos seres libertos que apoiam o trabalho do M, né? Nós podemos falar aqui Mon-Chan, né? No planeta e com os encarnados que despertem a partir de seu trabalho, ou seja, daqueles que, a partir desse trabalho, também despertem a sua essência. As primeiras PISE, né, ou partículas que fazem parte, ou que compuseram, foram daqueles primeiros que foram tocados pela nova frequência que eu havia despertado a partir da iniciação com o regente. Né? Lembra, né, que as iniciações internas, né, existem dois tipos de iniciação, né? Tem um vídeo que eu acho importantíssimo sempre lerem, eu já recomendei algumas vezes o livro sobre a diferença entre as iniciações internas e externas, né? Iniciações externas são essas, como as do Mon-Chan, né? Alguém faz ali um despertar de uma energia, mas as internas, que são mesmo as importantes, são aquelas nas quais nós vamos recebê-las no plano interno propriamente mesmo, e que são, assim, bem mais, eu diria até, raras, né? E essas iniciações, né, como essa aqui com o próprio regente planetário, é o relato que eu coloco aqui no início, inclusive dessa parte 3, é aquela iniciação que comenta muito aqui no livro Meu Amigo de Andrômeda, né, que é o despertar do próprio método, enfim. Assim, quando o trabalho do Mon-Chan começou, ela adquiriu a característica de ser um refúgio poderoso para aqueles em via de se tornarem libertos. E através dela, os que a alcançam podem contatar sua verdadeira natureza divina, sua origem estelar e sair definitivamente da campânula. Desta maneira, ela é um veículo de libertação, produzindo rasgos na campânula e elevando aqueles que se conectam a partir dela. Então, essa parte aqui ela é bastante importante de vocês voltarem, analisarem, darem uma lida mais. Complementa muito aquele livro ali do Meu Amigo de Andrômeda, mas ao mesmo tempo tem aqui determinadas informações que às vezes a gente deixa, né, passa, né? E é justamente isso que esse comentário, esse questionamento aqui foi colocado para a gente comentar um pouquinho. Tá? Mas tem muito mais, também tem assim algumas coisas que se pode fazer, como as salas de cura da nave, né, que são trabalhos específicos, aqueles que são terapeutas dos níveis mais avançados podem se conectar ao mesmo tempo, né, a gente chama assim um trabalho terapêutico em nível até monádico, né, que está um trabalho acima da alma e que traz uma força maior para a realização e para o desbloqueio, né, para a transformação maior daquilo que recebe a energia por conta de que vai fazer esse contato direto entre duas mônadas, né, essa conversa. E isso é muito auxiliado nessas salas também da nave, né, que tem ali várias possibilidades de acordo com a necessidade de cada um que entra também.